Olá pessoal, então agora vamos à nossa parte da aula de antihipertensivos, na qual abordaremos de fato as classes terapêuticas de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, principalmente, né, aquelas classes que são utilizadas para o tratamento do paciente hipertenso em longo prazo, de acordo com o que foi abordado na aula introdutória, de acordo com o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não é? Uma dessas classes é a classe dos diuréticos. Os diuréticos, que são fármacos que auxiliam na excreção de sódio e de água, ou seja, na natriurese e na diurese. Consequentemente, os diuréticos eles reduzem o volume plasmático e isso faz, né, ou traz como efeito, após a ação do fármaco ou dessa classe de fármacos, né, o efeito é um efeito que diminui a pressão arterial do paciente na maioria dos casos. Né? Então, nós temos algumas classes de antihipertensivos que agem, no caso, né, na unidade básica dos nossos rins, que seria, no caso, como nós já conhecemos, o néfron, que é muito importante que a gente relembre a fisiologia do néfron, né? A fisiologia renal, principalmente no que diz respeito à excreção do sódio, né? Como que o néfron ele trabalha no caso da eliminação, da excreção do sódio, mas também da reabsorção do sódio, né? Porque nós temos aqui no caso essa região que eu vou circular de vermelho, que no caso são na verdade é a região glomerular, é o glomérulo, onde 100% do sódio é filtrado, né? E esses 100% que são filtrados, no caso, ao chegarem nessa região que a gente conhece como o túbulo contorcido proximal, desses 100%, 60% desse sódio é reabsorvido nessa região para os nossos vasos sanguíneos, ou seja, retorna para a nossa circulação sanguínea. E aí a gente tem 40% que entra onde? Que entra na alça de Henle, né? A alça de Henle descendente, que é bastante importante para reabsorção de água, né? Então, nessa alça de Henle descendente, a gente tem reabsorção de boa parte, né, da água que está presente nos túbulos renais, mas, além disso, a gente tem uma outra região, que seria, no caso, a alça de Henle ascendente, ou alça ascendente de Henle, e é aí onde a gente precisa prestar atenção. A gente observa que a gente tem aqui uma proteína transportadora, que é uma proteína que faz o transporte de dois íons, né? O symporte, ou seja, o cotransporte de dois íons cloro, de um íon sódio e de um íon potássio, ou seja, nessa alça de Henle ascendente, a gente tem o que? A gente tem reabsorção de aproximadamente 25% desses 100% de sódio que foram filtrados lá nos glomérulos. A gente já teve 60%, né, reabsorvidos aqui no túbulo contorcido proximal e 20% são reabsorvidos, né, na alça ascendente de Henle através dessa proteína transportadora, né, que faz esse symporte. Além disso,
No túbulo distal, a gente tem aqui, ó, túbulo distal, que eu destaquei aqui, sublinhei de vermelhinho. Uma outra proteína transportadora também faz um simporte para reabsorção de sódio, e esse simporte reabsorve um íon sódio juntamente com o íon cloreto. E aí, a quantidade de sódio que é reabsorvida no túbulo distal é de aproximadamente 5%, né? Então, a gente observa que nessa região do túbulo distal a quantidade de sódio reabsorvida é bem menor do que o que é reabsorvido na alça ascendente de Henle, do que o que é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, né? E a gente tem também o ducto coletor, né? Ou o túbulo coletor, que faz também reabsorção de sódio, mas muito pouco. Aproximadamente somente 2% do sódio que desse 100% que é filtrado, que passa por toda essa extensão dos túbulos renais, ou do túbulo, né, renal, que chega aqui no ducto coletor, no túbulo coletor, é reabsorvido através não mais agora de uma proteína transportadora, e sim de um canal de sódio. Então é muito importante a gente entender que se o sódio chegar aqui, quanto mais sódio chegar, mais sódio vai ser reabsorvido. Porque esse canal, ele é um canal que é sensível à concentração de sódio no túbulo contorcido, no ducto coletor. Então, a partir do momento em que a concentração de sódio no túbulo ou no ducto coletor aumenta, qual maior a concentração de sódio, maior vai ser a ativação desse canal. E qual maior a concentração de sódio, né, maior vai ser a reabsorção desse sódio no ducto coletor. Fisiologicamente, a reabsorção de sódio é de aproximadamente 2%. Mas em situações em que a gente vai ver lá na frente que essa concentração, essa quantidade de sódio no ducto coletor, ela aumenta, e a gente vai ver o porquê, essa quantidade de sódio que é reabsorvida por esse canal, através de transporte, né, nesse canal, é aumentada, tá? E aí a gente precisa ter cuidado. E aí a gente vai entender o porquê, tá? E aí eu até destaquei aqui, né, eu coloquei um textinho falando que no caso, no ducto coletor, quanto mais sódio for reabsorvido, maior será a eliminação de potássio. E é justamente esse o risco. A gente vai entender o porquê. Que quanto mais sódio é reabsorvido no ducto coletor, mais potássio é eliminado. Isso acontece porque uma força motriz é gerada no momento em que o sódio é reabsorvido nesse ducto coletor. E a gente vai entender melhor, como eu já falei, depois. É muito importante a gente falar também que no ducto coletor, ou no túbulo coletor, esse hormônio aqui que a gente já falou anteriormente, a aldosterona, né? A aldosterona, gente, ela aumenta a expressão desses canais. E o aumento na expressão de canais de sódio no ducto coletor aumenta a reabsorção de sódio. Então, se a gente aumenta a reabsorção de sódio, a gente também aumenta a reabsorção de água. Além disso, a gente tem também uma substância chamada de vasopressina, ou hormônio antidiurético, que é produzido, né, é uma substância produzida pela neurohipófise, mas que também age, né, que tem um aumento na sua produção em pacientes hipertensos e que agem em nível renal, lá no túbulo coletor, né, no ducto coletor, aumentando a expressão de aquoporinas nessa região. E aí, se as aquoporinas são, né, tem uma expressão aumentada nessa região, juntamente com o aumento da expressão de canais de sódio, a gente vai ter tanto aumento na reabsorção de sódio quanto aumento na reabsorção de água.
E isso vai fazer com que haja o quê? Aumento no volume plasmático desse paciente. Então, se o paciente tem aumento na aldosterona ou hiperaldosteronismo, que pode ser tanto primário ou que pode ocorrer devido a uma hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, como a gente já havia falado na aula introdutória, né? O paciente ele pode desenvolver uma hipertensão ou pode ter um aumento da pressão arterial por conta desse mecanismo, né? Desse mecanismo patogênico, né? E também a vasopressina, o hormônio antidiurético, que tem um aumento na sua produção pela neurohipófise, aumenta a expressão de aquaporrinas. Isso faz com que a reabsorção de água seja aumentada, aumentando por conseguinte a reabsorção de água e o volume plasmático, tá? E aí, quando a gente entra na classe dos diuréticos, que são os primeiros antihipertensivos que a gente vai falar, a gente tem principalmente 3 classes de diuréticos antihipertensivos. Existem outros diuréticos? Existem, mas como antihipertensivos são principalmente esses. Na verdade, como antihipertensivos, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o tratamento em longo prazo preconiza a utilização de diuréticos tiazídicos, a exemplo da hidroclorotiazida, e de diuréticos poupadores de potássio, como a amilorida e a espironolactona. Porque nós também temos os diuréticos de alça, como a furosemida, mas a furosemida, na verdade, ela é muito mais utilizada para outras condições clínicas cardiovasculares. A exemplo da insuficiência cardíaca congestiva, né? O paciente está descompensado, a gente vai falar depois um pouco disso, tá? Porque no paciente que está com hipertensão em longo prazo não é tão indicado por conta dos efeitos adversos que a furosemida ela pode desencadear, tá, gente? Vamos primeiro então falar em ordem anatômica de ação, mecanismo de ação, ou seja, primeiro a gente vai falar dos diuréticos de alça. Diuréticos de alça, por quê? Porque eles recebem esse nome devido ao local de ação. Os diuréticos de alça, eles agem naquela proteína transportadora lá na alça ascendente de Henle. Por isso que eles são chamados de diuréticos de alça. O principal representante dessa classe é a furosemida, tá? E aí, existem outros representantes? Existem. Eles estão representados, eles são mostrados aqui nessa tabela que eu retirei do livro Goodman e Gilman, 13ª edição, tá? Essa tabela ela mostra algumas características farmacocinéticas, ou seja, como a potência, na verdade, a biodisponibilidade pela via oral, a meia-vida plasmática, a via de eliminação, né, desses diuréticos, e também qual é a potência relativa de cada um, tá? A furosemida é a mais conhecida de todos, mas o que é mais importante de saber é o mecanismo de ação desses diuréticos de alça, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o lúmen do túbulo renal, tá? Aqui a gente tem, como é que se diz? A membrana luminar, tá? E aqui a gente tem a membrana basolateral. Aquele transportador que faz o transporte de 2 íons cloreto, de 1 íon cloro e de 1 potássio, tá aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Fisiologicamente, a gente vai falar de uma situação fisiológica agora. Quando o sódio chega no ramo ascendente da alça de Henle, o sódio, ele é reabsorvido aproximadamente, como a gente viu, né? 25% de sódio é reabsorvido por esse transportador. Então, o sódio chega aqui e aí ele é reabsorvido, mas ele não é reabsorvido, não é transportado para a corrente sanguínea do nada.
essa proteína transportadora, ela exige que dois íons cloreto também sejam cotransportados, né, no mecanismo de Symporte, por essa proteína transportadora, juntamente com um íon potássio, né? Então a gente tem uma carga positiva, duas cargas negativas e uma carga positiva do potássio aqui. Mas a gente está vendo que o potássio ele vai, mas ele volta por esse canal, né? Então, se a gente for observar, o sódio ele entra e duas sódio que é carga positiva, mais duas cargas negativas entram, com uma carga positiva do potássio que entra, só que essa carga positiva do potássio que entra, ela volta para o túbulo renal por esse canal. Então a gente vai ter, no caso, uma carga positiva a menos do que uma carga negativa. Ou seja, um sódio, que é uma carga positiva, e 2 cloreto, porque o potássio ele voltou para o túbulo renal. E isso é importante por quê? Porque no momento em que uma carga de sódio, um sódio entrou, né, atravessou a membrana luminar e 2 cloretos atravessaram a membrana luminar, mas o potássio retornou, o potencial dessa membrana aqui, ele vai, do lado de fora, ficar mais positivo quando comparado ao potencial da membrana basolateral. Isso por quê? Porque, no caso, a gente está vendo que entraram 2 Cl-, entrou um Na+, só que, como a gente falou aqui, ó, o potássio que entrou saiu. E aí, dentro da célula, isso aqui vai ficar mais negativo, mas fora, isso aqui vai ficar mais positivo. Então, o potencial de membrana do lado de fora, ele vai ficar, né? A voltagem da membrana vai ficar em torno de 70 milivolts, a membrana luminar. Enquanto que o potencial de membrana, no momento em que esse transporte começa ou é iniciado, fica em torno de 60 milivolts. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Isso está acontecendo numa situação fisiológica, tá? Então, fisiologicamente, no momento em que esse transporte ocorre, essa diferença, né, de 70 milivolts para 60 milivolts entre as membranas luminar e basolateral gera o quê? Um potencial ou uma voltagem maior ou positiva de quê? De 10 milivolts a mais aqui na membrana luminar. E essa voltagem é uma voltagem positiva. E se vocês observarem aqui, a gente tem dois íons aqui, que são quem? O cálcio, que é o íon positivo, e o magnésio, que também é o íon positivo. E se essa voltagem que sobrou devido a essa diferença, né, que eu acabei de comentar, a razão pela qual ela ocorre, ela é gerada, acontece no caso, ela é gerada no caso, e ela é positiva, o que é que vai acontecer? Ela vai empurrar esses íons cálcio e magnésio, gerando uma força motriz, fazendo com que esse cálcio e magnésio, através de um transporte paracelular, sejam reabsorvidos. Então, a gente observa, e aí eu vou precisar limpar toda essa bagunça que eu fiz aqui para que a gente entenda melhor. Se a gente observar, gente,
o sódio, ele é tão importante no momento em que ele está sendo reabsorvido lá no ramo ascendente da alça de Henle, que a reabsorção dele faz também com que haja reabsorção de cloreto, mas também com que haja reabsorção de cálcio e de magnésio. Entretanto, o mecanismo de ação dos diuréticos de alça é a inibição dessa proteína transportadora. Então, olha só, os diuréticos de alça inibem isso aqui. Então, se a gente inibe isso aqui, o sódio ele não vai ser reabsorvido, consequentemente também não vai haver reabsorção de cloreto nem de potássio. O que é que vai acontecer? A força motriz não vai ser gerada, também não vai haver reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Então, se os diuréticos de alça forem utilizados em longo prazo, a exemplo da furosemida, inúmeros efeitos adversos podem ocorrer, como hiponatremia, hipopotassemia, porque potássio vai ser o quê? Eliminado também em grandes quantidades. Isso não por conta desse mecanismo aqui, sim porque a gente vai entender melhor depois. Muito mais porque 25% do sódio que deveria ser reabsorvido aqui não está sendo reabsorvido, porque essa proteína ela está sendo inibida, tá? E aí o sódio não está sendo reabsorvido, ele vai lá para o ducto coletor. Lembram que eu falei para vocês que quanto mais sódio chega no ducto coletor, mais sódio é reabsorvido? Então, quanto mais sódio é reabsorvido, esse sódio que é reabsorvido por aqueles canais de sódio do ducto coletor gera uma força motriz para eliminação de potássio. Então, se ocorre um aumento na reabsorção de potássio de sódio, lá no ducto coletor, ocorre perda de potássio. Então, os diuréticos de alça causam hipopotassemia ou hipocalemia. Além disso, ocorre hipocloremia, por conta dessa inibição aqui também. Hipocalcemia, porque a gente tem o quê? Redução da reabsorção de cálcio. Hipomagnesemia. Isso tudo causa o quê? Riscos graves de arritmias cardíacas. Então, utilizar diurético de alça em longo prazo no paciente hipertenso é altamente perigoso. Então, tá aí a razão que a gente pode utilizar como justificativa através do mecanismo de ação desses fármacos, né? E além do mais, a gente também pode justificar pelo fato deles causarem uma potente diurese e natriurese. Ah, não, mas só inibe 25% da reabsorção de sódio. Mas 25% da reabsorção de sódio e de água é muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, comparado apenas a 5% que é reabsorvido, por exemplo, lá no túbulo distal, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o local de ação dos diuréticos tiazídicos. Então, essa potente diurese e natriurese e também esses efeitos sobre a reabsorção desses outros íons que agem regulando, né, esses eletrólitos que agem regulando também, como é que se diz, essas trocas iônicas que regulam a bioeletrogênese cardíaca, no caso, a eletrofisiologia cardíaca, pode gerar o que a gente chama, né, no caso, de arritmias, né? E essas arritmias podem ser fatais caso a utilização em longo prazo e em doses também, às vezes, fora da faixa terapêutica, podem causar danos graves, tá? Então, o que eu falei para vocês em relação à geração dessa voltagem positiva, quando a gente inibe o transportador, não vai acontecer. Se ela não vai ser gerada, os íons cálcio e magnésio não serão reabsorvidos por transporte paracelular, então eles serão eliminados
podendo acontecer o que a gente chama de hipocalcemia e hipomagnesemia, que pode gerar o quê? Que pode gerar também, juntamente com a perda de potássio e também de cloreto, pode gerar ou pode causar arritmias cardíacas. Na verdade, os diuréticos de alça, eles são muito mais indicados para o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, porque o paciente descompensado, ele está com uma queda do débito, ao ponto em que ele está com uma redução do débito cardíaco tão grande, em que ele está com edema pulmonar, e ele não está conseguindo respirar. E aí esse pulmão edemado faz com que os sintomas congestivos causem uma dispneia nesse paciente, em que ele precisa ir para o hospital e realmente ele precisa utilizar ou ser tratado com um diurético que cause natriurese e diurese potente. Então, por exemplo, numa ICC descompensada, tratar o paciente com diurético que tem uma potência baixa vai ser complicado, porque os sintomas congestivos, né, e principalmente aqueles sintomas que causam dificuldade respiratória devido ao edema de pulmão, né, e devido ao inchaço também cardíaco, o sangue está parado lá no coração, o coração não está conseguindo contrair. São complicados, então é complicado. Então o ideal é que a gente administre um diurético potente. No caso, a furosemida é bastante útil no paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada. Faz uma dose de furosemida e aí os sintomas congestivos são aliviados. Juntamente com a furosemida, a gente pode administrar um fármaco que aumente a contratilidade cardíaca, a exemplo de um fármaco inotrópico. E isso acontece, essa estratégia terapêutica, ela é utilizada para aumentar o débito cardíaco e retirar o paciente do quadro de descompensação, tá? Paciente que está com edema pulmonar, não somente devido à insuficiência cardíaca descompensada, mas por outras causas também você pode utilizar, né, a furosemida ou diuréticos de alça para, como é que se diz, reduzir esse edema. O paciente com ascite, edema agudo devido à utilização do minoxidil, que também é um fármaco vasodilatador que pode causar como mecanismo compensatório, como é que se diz, edema. Isso, mecanismo compensatório em nível renal, ou seja, os rins eles vão reconhecer que está ocorrendo uma vasodilatação, como é que eu posso dizer, muito potente pelo minoxidil. E aí o que vai acontecer? Os rins eles vão compensar isso, né? Fazendo o quê? Aumentando a reabsorção de sódio, de água, e isso pode gerar edema agudo, e esse edema pode ser revertido com o uso da furosemida ou com outro diurético de alça. Mas são fármacos erroneamente prescritos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica em longo prazo, devido ao fato de surgirem efeitos adversos que podem ser potencialmente fatais, como a gente viu anteriormente, né? E aí eles, como a gente já falou, induzem mais efeitos adversos do que efeitos terapêuticos desejáveis. Eles são mais eficazes, os tiazídicos, que a gente vai falar na próxima parte, né, nos próximos slides. Tiazídicos que agem no túbulo contorcido distal, onde 5% do sódio é reabsorvido, eles são mais eficazes como antihipertensivos do que os de alça, tá? E aí isso se explica pelo fato da potente diurese e natriurese causada pelos diuréticos de alça, 25% da reabsorção de sódio. Lógico, isso se explica porque os diuréticos de alça inibem a reabsorção de muito sódio e de muita água, enquanto que os diuréticos tiazídicos, que a gente vai falar, inibem a reabsorção de apenas 5% de sódio, né, e de, lógico, pouca água. Ou seja, causa uma diurese e uma natriurese relativamente baixa, e isso
não causa tanto dano quanto ou quando comparado aos diuréticos tiazídicos, aos diuréticos de alça. Então, o termo diuréticos tiazídicos geralmente se refere a todos os inibidores do SYMPORT, né? Sódio cloreto, ou seja, um transportador, uma proteína transportadora que faz, né, o SYMPORT de sódio cloreto no túbulo contorcido distal é inibida por esses diuréticos tiazídicos, né? Atualmente, nessa classe de diuréticos também, além dos derivados de benzotiadiazinas, também são incluídos fármacos que agem sobre esse SYMPORT de NaCl, mas que são estruturalmente, do ponto de vista químico, distintos dos diuréticos tiazídicos, que são diuréticos semelhantes às tiazídicas. Então, a gente tem aqui os diuréticos tiazídicos e aqui a gente tem os diuréticos semelhantes às tiazidas, que têm o mesmo mecanismo de ação, mas estruturas químicas distintas, tá? Aqui a gente tem a mesma tabela, comparada, no caso, em relação à tabela dos diuréticos de alça anterior, que eu retirei do Goodman, 13ª edição, mostrando a potência relativa, né, biodisponibilidade, né, parâmetros farmacocinéticos. Tá? Aqui está o mecanismo de ação desses diuréticos, bastante simples, inibição do SYMPORT de sódio e de cloreto no túbulo contorcido distal, e aí se a gente inibe esse SYMPORT, o sódio vai deixar de ser reabsorvido. O transportador de sódio e cloreto nessa região, ele recebe o nome, é o transportador chamado de SLC12A3, que é expresso nesse túbulo contorcido distal. E aí a gente vai ter o que? Através da administração de diuréticos tiazídicos, a inibição de aproximadamente 5% da reabsorção de sódio e água. Isso, né, essa ação vai gerar como efeito a redução do volume plasmático, isso devido a uma intensificação da excreção, ou seja, da natriurese e da diurese, o que reduz, o débito cardíaco, tá? Reduzindo o débito cardíaco, a gente vai ter redução da pressão arterial, né? Entretanto, existem inúmeros estudos que mostram também que a redução da pressão arterial produzida pelos diuréticos tiazídicos, inclusive pela hidroclorotiazida, esse efeito hipotensor é mantido em terapia prolongada não somente por conta dessa inibição desse SYMPORT, e sim também devido ao fato de um mecanismo de ação adicional, que esse desenho aqui é de minha autoria, tá? É de minha autoria. Eu sei que não tá 100%, mas dá pra gente entender. Mas existem estudos que mostram que a hidroclorotiazida, isso está também lá como informação no Goodman, 13ª. Acredito que o 12º também deva trazer essa informação. E outros livros de farmacologia também, como o Golan e o Hangday, ou o Katzung também, tá? A hidroclorotiazida, ela atua em células musculares lisas vasculares, ativando diretamente canais de potássio. E aí a saída de potássio, né, gera hiperpolarização da membrana. Essa membrana ela vai ficar hiperpolarizada. Célula muscular lisa hiperpolarizada relaxa. E aí, se essa célula ela é vascular e relaxa, esse vasorelaxamento, essa vasodilatação faz com que haja redução da pressão arterial diastólica devido à redução da resistência vascular periférica e, consequentemente, a gente vai ter redução da pressão arterial média, né? Dizem, né, esses estudos mostram evidências, né, propondo esse mecanismo de ação adicional da hidroclorotiazida.
E aí, esses tiazídicos, eles também têm como consequência, devido ao seu mecanismo de ação, um aumento como a gente já falou, perdão, excreção renal de cloreto de sódio e de água. Eles são moderadamente eficazes como antihipertensivos. Geralmente a terapia como é que se diz, a monoterapia com a hidroclorotiazida, ou seja, utilizar somente a hidroclorotiazida como antihipertensivos não é tão eficaz. Talvez às vezes somente em pacientes que são ou pré-hipertensos ou que têm uma hipertensão muito leve. Isso acontece porque a potência desses fármacos é uma potência baixa, principalmente porque a quantidade de sódio que o mecanismo de ação promovido por eles inibe, né, em relação à reabsorção é baixa, só somente 5%, porque a quantidade de sódio que já tinha de ser reabsorvida já foi reabsorvida anteriormente, né, em regiões que antecedem o túbulo contorcido distal, como a gente já falou aqui, né, na alça de Henle, lá na alça de Henle descendente também. Eles inicialmente causam queda do débito, que é normalizado com a terapia prolongada. E essa normalização do débito em terapia prolongada é o que deixa a gente em questionamento. Se o débito é normalizado em terapia prolongada, como é que os diuréticos tiazídicos eles causam a redução da pressão arterial? Então, a gente imagina que seria pela vasodilatação, pela ativação direta de canais de potássio, que a gente mostrou anteriormente, tá? O efeito hipotensão em longo prazo parece estar relacionado devido, né, no caso, à redução da resistência vascular periférica, como a gente falou anteriormente. Ele também é utilizado para tratar o edema associado a doenças cardíacas, a exemplo da insuficiência cardíaca congestiva, mas não a insuficiência cardíaca congestiva descompensada, e sim a insuficiência cardíaca congestiva controlada, né? Edema associado à cirrose hepática e doença renal. Na hipertensão arterial sistêmica, geralmente os diuréticos tiazídicos são utilizados em associação com outro antihipertensivo, por apresentar o que? Efeitos sinérgicos ou aditivos. Isso aqui é farmacodinâmica, tá? Efeito aditivo é um fármaco mais um outro fármaco. O efeito desse vai ser somado a esse e a gente vai ter um efeito de 2F. Isso é um efeito aditivo. E um efeito sinérgico seria F mais F. Ao invés de ter 2F, a gente teria 3F. Ou seja, a soma dos efeitos não daria um efeito final aditivo como uma soma de 2. E sim um efeito maior do que o que a gente esperaria caso, como é que se diz, a gente somasse, quantitativamente, no caso, o efeito máximo de cada fármaco isoladamente, um com o outro, no caso, né? E aí, agora a gente fala também dos diuréticos poupadores de potássio, né? Isso é muito importante de se falar, por quê? Como eu falei para vocês, os diuréticos, tanto os diuréticos tiazídicos quanto os diuréticos de alça, eles inibem a reabsorção de sódio, mas o sódio ele vai chegar lá no ducto coletor. Sódio chegou no ducto coletor, que fisiologicamente reabsorve aproximadamente 2% só de sódio. Agora, a inibição dessa reabsorção de sódio em regiões que ficam antes do ducto coletor faz com que no ducto coletor chegue mais sódio. E se o paciente é hipertenso, muito provavelmente os níveis de aldosterona e vasopressina desse paciente estarão aumentados. Então, consequentemente, os canais de sódio expressos na membrana luminal desse paciente e as aquaporinas estarão aumentadas.
e estarão aumentados, respectivamente. Então, o que quer dizer? Quanto mais sódio chegar aqui, devido à ação dos diuréticos de alça e devido à ação dos tiazídicos, o que é que vai acontecer? Quanto mais sódio chegar, maior vai ser a reabsorção desse sódio por esses canais iônicos que estão expressos nessa membrana luminal, tá? Acontece que quando esse sódio ele é reabsorvido por esses canais no ducto coletor, né? Fisiologicamente, esses canais de sódio que são expressos no ducto coletor, que reabsorvem esse íon, esse sódio entra e gera uma despolarização da membrana luminal, ou seja, essa membrana luminal, ela é o quê? Despolarizada. E aí, o que é que vai acontecer? O potássio é carga positiva. E aí, essa carga positiva de potássio aqui, né? Como é que se diz? Devido à despolarização da membrana basolateral, é aquela mesma coisa que acontece, né? A entrada de sódio vai deixar a membrana basolateral do lado de dentro mais positiva e do lado de fora mais negativa, enquanto, a membrana luminar e a membrana basolateral o contrário, né? A membrana basolateral ela vai ficar do lado de fora mais positiva e do lado de dentro mais negativa. E aí essa diferença, né, de potencial ou de voltagem vai gerar uma força motriz, né, que vai fazer o quê? Essa carga negativa do lado de fora aqui, ela vai simplesmente atrair esses íons potássio que estão aqui do lado de dentro da célula. A voltagem negativa do lado de fora da membrana luminal, ou luminar, no caso, que foi gerada devido a essa diferença de potencial, ela simplesmente vai fazer com que o potássio ele seja o quê? Atraído. E aí o que que acontece? O potássio vai ser atraído e vai sair. E aí o potássio ele vai ser o quê? Ele vai ser excretado e eliminado do nosso organismo. Então, quanto mais sódio entrar, maior vai ser essa despolarização e maior vai ser a diferença de potencial entre a membrana basolateral e a membrana luminar. E quanto maior for essa diferença, maior vai ser o quê? A atração do potássio para o lado de fora. Maior vai ser a saída desse potássio. Maior vai ser a excreção de potássio. Maior vai ser a perda de potássio. Então, se eu limpar isso daqui, se eu limpar isso daqui, então, em relação aos diuréticos de alça, 25% a mais de sódio do que o fisiológico vai chegar aqui. Vai chegar. E aí a quantidade de sódio que vai entrar aqui vai ser muito maior do que o fisiológico. E a geração dessa força motriz que vai atrair o potássio para fora vai ser muito maior do que o fisiológico. Então, a perda de potássio, quando você faz utilização de diuréticos de alça, é muito maior do que o que acontece
fisiologicamente. Então, o que acontece? Hipopotassemia. Se você perde potássio, risco de quê? Gente, a perda de potássio é complicada, principalmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular. Você pode ter também risco de arritmia, né? Inúmeras consequências. Em relação aos tiazídicos, o que acontece? 5% a mais de sódio está chegando aqui no ducto coletor e sendo o quê? Reabsorvido através da entrada por esses canais de sódio expressos na membrana luminar. E aí, lógico, a diferença entre a voltagem na membrana luminar e a membrana basolateral vai ser maior do que o que seria fisiologicamente. E aí mais potássio vai ser atraído. Se mais potássio será atraído, a perda de potássio também vai acontecer quando a utilização de diuréticos tiazídicos for feita em longo prazo. Então, a hipopotassemia ou a hipocalemia é um efeito adverso de ambas as classes dos diuréticos de alça e tiazídicos. Lógico que os diuréticos de alça causam hipopotassemia muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E os tiazídicos causam isso se utilizados, lógico, em longo prazo. Então, por isso que o ideal é que o paciente que faz utilização de quê? De diurético tiazídico seja monitorado em relação aos níveis plasmáticos de potássio e caso a pressão arterial desse paciente esteja normal, ou seja, regulada através da administração de um diurético tiazídico associado a um outro fármaco antihipertensivo, que a gente vai falar daqui a pouco, aí o médico não quer retirar o diurético tiazídico, porque ele está promovendo eficácia. Porque se ele retirar, ele vai atrapalhar o esquema terapêutico. Ele não tem certeza se ele adicionar uma outra classe, se a eficácia antihipertensiva, ou se ele retirar o diurético tiazídico, se a eficácia antihipertensiva vai ser mantida. Mas o problema é que o paciente está tendo hipopotassemia, ele está com hipocalemia. Então, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente adicionar a essa terapia um poupador de potássio, que na verdade não tem ação antihipertensiva. E sim, o principal objetivo do poupador de potássio é o quê? Se ele, no caso, como é que se diz? Inibe esses canais de sódio aqui, o mecanismo de ação dos diuréticos poupadores de potássio principal é a inibição desses canais de sódio que são expressos na membrana luminar lá dos túbulos renais, principalmente, lógico, lá no ducto coletor. A inibição desses canais vai impedir que o sódio seja reabsorvido lá no ducto coletor. Então, o sódio ele vai ser eliminado. Se o sódio ele vai ser eliminado, o potássio ele não vai ser perdido como é perdido. Se o potássio ele não vai ser perdido, ou não que ele não seja, mas a quantidade de potássio que está causando a hipopotassemia não vai ser perdida, a hipopotassemia ou hipocalemia será normalizada com a utilização do poupador de potássio, e é esse o objetivo da utilização, né, desses fármacos. O principal poupador de potássio que inibe esses canais é a amilorida, tá, gente? Tá? E aí, a inibição desses canais reduz a eliminação de potássio. Esses textinhos que eu deixei assim do lado, todos esses textinhos são mais são totalmente condizentes com o que eu estou falando, certo?
Esses inibidores dos canais de sódio, então, mais uma vez falando, né, no ducto coletor, mecanismo de ação. A gente, além da milorida, a gente também tem o triantereno, mas a milorida é o mais conhecido como inibidor desses canais de sódio, tá? Nós também temos, além da amilorida, que inibe os canais de sódio, a gente também tem um outro diurético poupador de potássio, que na verdade não é um inibidor de canal de sódio no ducto coletor, e sim o quê? Um antagonista de receptores da aldosterona. A gente sabe que a aldosterona, já falamos, é um mineralocorticoide. Então, se a aldosterona é um mineralocorticoide, o que acontece? Ela tem uma ação majoritariamente, ou não vou dizer majoritariamente, mas grande parte das ações da aldosterona acontecem em nível renal, e essas ações são ações, do ponto de vista do paciente, para o paciente hipertenso, são ações maléficas. Porque, por exemplo, que a gente já falou, a aldosterona, ela causa um aumento na expressão daqueles canais de sódio na membrana do ducto coletor, reabsorvendo mais sódio, e aí a ação do diurético, que seja de álcio ou tiazídico lá em cima, não vai adiantar de nada. Porque se tem aldosterona aumentando a expressão desses canais, o sódio vai ser reabsorvido. E aí, quanto mais sódio for reabsorvido, inclusive, mais potássio vai ser perdido. Então, o que acontece? A aldosterona, ela, inclusive, ela causa outros efeitos, outras ações deletérias no sistema cardiovascular. Mas a principal, no caso, seria essa, aumento na expressão desses canais de sódio. E aí o que acontece? Isso acontece a partir do momento em que a aldosterona ela se liga no seu receptor, que é um receptor intracelular, porque a aldosterona ela é lipofílica o suficiente para penetrar, como é que se diz, nessa célula aqui. E aí, quando ela se liga nesse RM aqui, RM, receptor de mineralocorticoide, ela simplesmente, complexo, aldosterona, RM, vai lá para o núcleo estimular a transcrição gênica para síntese de proteínas que vão simplesmente causar um montão de coisa, aumentar a expressão, diminuir a expressão de um montão de coisa. E aí, a aldosterona, ela tem, no caso, na hipertensão, um aumento porque a aldosterona, o estímulo à liberação de aldosterona no córtex da suprarrenal é aumentado pela angiotensina 2, como a gente já falou. E aí, mais a aldosterona vai ativar esse receptor aqui. Então, a aldosterona, ela pode também aumentar a expressão de receptor de angiotensina 2, que é o receptor AT1. Ela pode aumentar também a proliferação das células das paredes dos vasos, diminuindo o lúmen, ou seja, remodelamento vascular. Ela pode causar fibrose cardíaca, fazendo com que o paciente hipertenso desenvolva insuficiência cardíaca. A aldosterona pode causar, como é que se diz, disfunção endotelial, injúria endotelial. Ela pode causar injúria coronariana, e o paciente pode desenvolver insuficiência coronariana, angina, e pode evoluir para o infarto. Enfim, a aldosterona pode causar inúmeros efeitos deletérios no sistema cardiovascular. E aí existem dois fármacos, mas o principal deles é a espironolactona,
também tem a esplerona, que são diuréticos poupadores de potássio, mas que agem através de um mecanismo de ação diferente da amilorida que a gente falou anteriormente. São antagonistas desse receptor aqui, RM, ó. Eles bloqueiam esse receptor. E eles são os únicos diuréticos que não precisam acessar o lúmen tubular para desencadearem, no caso, o seu mecanismo de ação. Eles, no caso, eles acessam a célula, né, do túbulo para bloquear o receptor mineralocorticoide. Bloqueando o receptor, a aldosterona não consegue ativar esse receptor, formando complexo para estimular a transcrição de genes para a síntese de proteínas, a exemplo, proteína como esse canal de sódio expresso no ducto coletor. Tá, gente? Geralmente, esses poupadores de potássio são utilizados em pacientes hipertensos com hipopotassemia ocasionada por diuréticos tiazídicos e diálses. Então, você associa com esses fármacos, como eu já falei. Esses diuréticos, eles têm baixa eficácia natriurética e diurética, na verdade, né, eles não têm ação, a redução da pressão arterial, eles são mais utilizados com o objetivo de reduzir esse efeito adverso na perda de potássio. E a espironolactona, ela é um fármaco que vocês vão ver cardioprotetor, ela aumenta a expectativa de vida de pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. Inclusive, ela é o único diurético cardioprotetor e é indicada para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Tá, gente? Então, a gente finaliza agora a parte dos diuréticos, para depois a gente falar das outras classes de fármacos que agem em nível vascular ou também sobre o sistema adrenérgico, né? Sobre os receptores adrenérgicos. A gente vai falar dos fármacos que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre os fármacos que agem nos receptores adrenérgicos e também sobre os bloqueadores de canais de cálcio, tá? Na próxima parte. Muito obrigado e até a próxima parte.